Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então, bora lá. O funcionamento dos bafômetros está relacionado à formação do acetaldeído ou etanol. Então a gente tem que ter um pouco de conhecimento de orgânica aqui. A partir do etanol ou álcool etílico. Represente a fórmula estrutural dessas substâncias, né, o acetaldeído e etanol, e determine o NOx, que é o número de oxidação de cada dos átomos de carbono dessas estruturas aqui. Na reação do dicromato de potássio com o etanol, identifique o agente redutor e o agente oxidante. Quantos elétrons são envolvidos por molécula de acetaldeído formada? Pois muito bem, pessoal. Então nós temos aqui, ó, a estrutura do etanol. Vou até colocar aqui, ó, etanol. E do acetaldeído. Então, nós temos aqui, ó, acetaldeído. Tá legal? Então, nós temos as duas fórmulas, né? Representamos as fórmulas estruturais dele. Vamos analisar primeiro somente o etanol. Pessoal, tá vendo que nós temos uma ligação entre carbono e carbono? Bem aqui, ó. A gente vai, para definir o NOx, a gente vai ignorar essa ligação, tá? Porque entre mesmos elementos, o NOx vai ser zero, tá? Essa ligação entre carbono e carbono é zero. Então, a gente está isolando os carbonos nesse caso, tá legal? Então, pessoal, nós sabemos o quê? Que nessas estruturas aqui, nós sabemos que o hidrogênio vale mais 1 e o oxigênio vale menos 2, tá? A gente já sabe isso por regra. Não é hidreto, então o NOx vale mais 1 do hidrogênio. E não é peróxido, nem superóxido, nem reagido com flúor. O oxigênio, então, vale menos 2. Então, a gente vai colocar todos os NOx aqui, tá? Então, nós sabemos que desse hidrogênio é mais 1, mais 1, mais 1. Nós temos bastante exercício aqui também resolvido dessa maneira, tá, pessoal? O hidrogênio aqui, ó, mais 1, mais 1, mais 1. E aqui, o NOx do oxigênio é menos 2. Tá vendo? Então, vamos ter que analisar os carbonos individualmente. Nós temos o carbono aqui. Então, ó, tá vendo? 1, 2, 3. Então, ó, mais 1, mais 1, mais 1, mais 3. Eu preciso zerar. Lembrando que a gente está analisando uma parte sozinha, tá? A gente precisa zerar essas cargas aqui. Então, esse carbono aqui que está ligado com os hidrogênios tem que valer quanto? Ele tem que valer menos 3, porque eu tenho 3 no total, né? Então, ó, menos 3 o carbono. Tá vendo que esse carbono que tá ligado à função álcool aqui, ele tem o quê, ó? Tá vendo que eu tenho mais 1, mais 1, mais 1, mais 3. Com menos 2 do oxigênio, sobrou quanto? Não me sobrou mais 1? Então, o NOx desse carbono precisa ser menos 1. Tá vendo que é dois carbonos, um ligado no outro, e eles têm NOx completamente diferente, tá bom? Vamos analisar a molécula aqui do acetaldeído. Então, vamos lá. Mesma coisa, a gente vai isolar as ligações entre carbono e carbono, tá vendo? E nós já conhecemos os NOx, então vamos preencher os NOx aqui, ó. Nós temos mais 1 aqui nesse hidrogênio, mais 1 aqui, mais 1 aqui. Mais 1 aqui nesse hidrogênio e menos 2 nesse oxigênio. Então, do mesmo jeito, analisando isoladamente. Tá vendo que o primeiro carbono, esse carbono que está ligado com os hidrogênios, ele vai ter o mesmo NOx. Então, ó, menos 3. Mais 1 desse hidrogênio, mais 1, mais 1, mais 3. Menos 3, 0. Tá bom? Então, nós temos exatamente isso daqui. Tá vendo que o carbono que estava ligado, ó, na função álcool, ele muda. Ó, eu tenho menos 2 e mais 1. Então, só nessa parte do acetaldeído, nós temos menos 1 de NOx. A gente precisa zerar. Então, aqui vai ficar mais 1. Tá bom? Então, nós temos isso, mais 1. Então, sabendo os NOx dos carbonos que sofreram alteração, ó, tá vendo? Esse que está ligado aos hidrogênios não mudou, menos 3 e menos 3. Então, todos eles serão mantidos. Enquanto aqueles que estão ligados à função mudou.
porque mudou a função, tá? Então, o que ele pede? Ó, na reação do dicromato de potássio com o etanol, identifica o agente redutor e o agente oxidante. Então, a gente vai ter que fazer o balanceamento por NOx. Então, eu trouxe aqui a equação. Ah, mas você não trouxe, ó. O dicromato de potássio, era só colocar K2 aqui na frente. Tá bom? A gente tem, né? Nós temos que ter o hábito de também utilizar as substâncias com carga, os íons. Então, isso é um ânion de cromato. Tem que estar na presença de ácido. Ele não está falando aqui. Então, são coisas que a gente tem que saber um pouquinho. Talvez algum exercício falaria, mas a gente tem que ter essa noção, porque tem que ser na presença de ácido. Você pode perceber, pessoal, que a gente utiliza esses exercícios bastante como exemplo. Tá? Você vai ver que na playlist tem uma pancada de exercícios falando justamente do bafômetro. Então a gente vem com algumas perguntas são diferentes, mas a equação é sempre a mesma. Tá? Então nós temos o ânion, né, de cromato, que vem do dicromato de potássio, tem que estar na presença de ácido, por isso KH+. Nós temos aqui, ó, tá vendo? O álcool, a estrutura, né, molecular dele, aqui aqui a fórmula molecular, aqui a fórmula estrutural. Tá vendo que esse carbono que sofre variação, ó, tá vendo? Ó, CH3. Carbono ligado com 3 hidrogênios, ó, tá vendo? Carbono ligado com 3 hidrogênios. Esse carbono, que é esse carbono aqui, ó, aí ele forma o cátion crômio 3+, e nós temos o acetaldeído aqui, ó. Quando é OH, pessoal, é álcool etanol. Quando é HO, é aldeído, tá? Então nós temos aqui, ó, esse carbono e esse carbono tem o mesmo NOx, mas esse carbono e esse carbono não tem o mesmo NOx. Então é eles que vão sofrer a variação. E nós temos a água aqui que a gente está cansado de saber. Então, pessoal, vamos colocar os NOx nos quais a gente conhece, que é o oxigênio e o hidrogênio. Então, ó, eu coloco aqui embaixo o NOx do elemento. Quando eu subo, eu multiplico pela quantidade. Então, ó, menos 2 vezes 7, menos 14. Do crômio a gente ainda não sabe. Aqui, ó, hidrogênio mais 1. Mas por que mais 1 você está colocando nesse hidrogênio que só tem ele? Ó, olha a carga dele aqui, ó. Ele não é uma substância simples. Ele é um cátion. O próton, né? Muitas vezes pode ser dito. Então, tá vendo, ó? Tá vendo que o NOx dele é igual à carga dele. Então, ó, mais 1, mais 1. Enquanto aqui, ó, a gente já sabe que, ó, mais 1 desse hidrogênio, eu subo mais 3. Aqui eu tenho mais 2. Mais 1, desculpa. No total vai ser mais 2. Então, ó. Tá? Aqui, esse carbono, como ele não muda, ele é menos 3, ó. E o oxigênio, menos 2. Menos 2. Tá legal? Tá vendo? Mesma coisa. Esse carbono é menos 3, mais 1 e menos 2. Então, ó, menos 3, mais 3, mais 1 e menos 2. Aqui eu tenho, ó, mais 1, mais 2, menos 2, menos 2. Tá certo? Então vamos verificar aqueles que sofreram alteração, que é o crômio e esse carbono. O carbono a gente pode até colocar, né? Que a gente já sabe. A gente já sabe que aqui é menos 1, menos 1. Então, tá bom? E esse aqui é mais 1. Então, essa foi a variação que sofreu. Então, ó, mais 1. E aqui eu tenho mais 1. Vamos verificar o crômio. O crômio no dicromato aqui, pessoal, tá vendo? Eu tenho menos 14 do oxigênio e 2 menos, que é da minha carga do ânion de cromato. Então tem que sobrar 2 menos. Ou menos 2, nesse caso, tá bom? Qual número com menos 14 dá menos 2? Ó, mais 12, certo? Mais 12 menos 14, menos 2. Tá bom? Só que lembre-se, aqui em cima eu tenho a quantidade total de NOx de crômio. Eu tenho que descobrir o NOx de um crômio. Eu tenho quantos crômios aqui? Eu tenho 2. Então, quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Mais 12
dividido por 2 mais 6, certo? Enquanto aqui, ele tem que ser mais 3. Por quê? Porque ele é um cátion e ele tem carga. Ele não é uma substância simples. Ele pode ser uma espécie que contém um elemento só. Mas o NOx dele vira a carga dele. Tá bom? Então vamos analisar aqui, ó. Nós temos o que aconteceu com o crômio. Tá? O que aconteceu com o crômio? Ele variou de mais 6 para mais 3. Esse número aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Ele foi de mais 6 para mais 3. Ou seja, se ele diminuiu, ele reduziu. Então, ele sofreu um processo de redução. E ele é o nosso agente oxidante. Então, descobrimos o nosso agente oxidante. Tá bom? Enquanto o carbono, ó, ele variou de menos 1 para mais 1. Ou seja, o meu número aumentou. Ele foi de menos 1 para mais 1. Aumentou o meu número, né? Então, se ele aumentou, ele oxidou. Sempre na rima. Então, ele sofreu um processo de oxidação. E ele é o nosso agente redutor. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. Agora, a gente tem que verificar qual foi a variação de um para o outro. Tá vendo que do crômio, ele variou de mais 6 para 3, variou 3. Então, 3. Então, a gente multiplica aqui pela maior incidência do crômio. Tá? Eu tenho 2 crômios aqui. Aqui eu tenho um só. Tá legal? Então, ó. 3 vezes 2 igual a 6. Então, meu coeficiente, minha variação total foi de 6. Porque eu tenho 2 crômios aqui. Tá bom? Por isso que a gente tem que ver de cada crômio. Cada um variou 3. Então, no total, 6. Tá bom? E agora o carbono? Cada um não variou, ó. Ele não variou de menos 1 para mais 1. Ou seja, ele variou 2. A gente tem que analisar apenas esse carbono aqui, tá? Esse carbono e esse carbono. Variando isso aqui, ó, a gente sabe que vai ter que multiplicar por 1. Porque é um carbono daqui para outro carbono aqui. Então, é 1 e 1. Ah, mas e esse aqui? Esse aqui a gente não conta, porque não é esse que está participando. É somente esse, tá bom? Verificando os coeficientes, eu tenho 6 do crômio e 2 do carbono. Eu posso simplificar? Posso. Eu vou simplificar por quanto? Lembrando, tem que ser o menor número inteiro. Então, eu vou dividir por 2. Então, aqui é 1. E aqui fica 6 dividido por 2. 3. Tá vendo? Nós temos que fazer exatamente isso. Ele não está pedindo balanceamento, mas vamos realizar o balanceamento, porque agora ficou fácil, né? Então, nós temos o que aqui, ó? Nós temos o 3, que é do dicromato, e o 1, que é do carbono. Então, o 3 vai na frente da onde tiver a maior incidência de carbono. Então, aqui, ó, sempre são os do que estão participando, tá? Tá vendo que eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui? Então, tanto faz eu colocar o 3 aqui ou aqui, tá? E o 1, que é do carbono, obrigatoriamente eu tenho que colocar onde tem a maior incidência. E onde eu tenho a maior incidência? Eu posso colocar um 1 aqui na frente? Não, porque essa aqui é a carga do crômio. Eu não posso colocar um aqui na frente, tá? Não posso. Por quê, ó? Ele só tem um. Aqui eu tenho 2. Então aqui eu posso colocar. Então eu posso colocar um aqui, ó. Tá? 1. Então, somente aqui eu já tenho 2 crômios. E eu posso colocar um 2 aqui na frente, ó. Por quê? 2 crômios, 2 crômios. Já balanceei o crômio. Enquanto do carbono, eu vou ter que colocar 3 aqui, ó. 3, eu tenho 1, 2, que é no total. Então, ó, se a gente considerar 3 carbonos aqui, ó, eu tenho que pôr um 3 aqui também, ó. Aqui, ó. 3 vezes 1 aqui, 3. Então, ó, como eu tenho 2 carbonos, ó, 3 vezes 1, 3 vezes 1. Então, eu tenho 6 carbonos aqui no total. Enquanto aqui eu também tenho 6 carbonos no total.
Beleza? Agora, pessoal, quando a gente está tratando de uma substância, né, de uma reação, substância não, é uma reação que contém íons, cátions e ânions, a gente pode verificar o quê? No balanceamento, a regra é qual? Último elemento a ser balanceado, oxigênio, penúltimo hidrogênio, antepenúltimo qualquer outro. Tá? Tem as regras que é colocada aí na internet, tudo bem, não tem problema nenhum, tem uma sequência, mas é muito mais coisa para decorar, tá? Nesse caso especificamente aqui, quando a gente está se tratando de íons, o que acontece? O nosso oxigênio já se encontra balanceado. Por quê? Ó? Vamos lá. O hidrogênio está sobrando aqui e está sobrando aqui. Só que o oxigênio só está sobrando na água. Eu tenho tanto aqui como aqui, que nos reagentes já está balanceado. E temos o oxigênio aqui. Então a gente tem que verificar. Ó. 1 vezes 7, eu tenho 7 oxigênios. Mais 3 vezes 1, 3. 7 mais 3, 10. Então, ó, antes da seta eu tenho quanto? Eu tenho 10, certo? 10. O que acontece em relação a isso daqui? Aqui eu já tenho 3. E tendo 3 aqui, quanto que me falta? Me falta 7. Então, por isso que eu já coloco o 7 aqui na frente da água. Porque 7 vezes 1, 7. Eu já tenho 3 aqui. 3 mais 7, 10. Beleza? Consequentemente, balanceamos o quê? Os hidrogênios. Agora a gente vai verificar o quanto que falta aqui do ácido. Então nós temos, ó, 3, a gente pode até somar, ó, 3 mais 1, 4. Então 3 vezes 4, eu tenho um total de 12, certo? Se eu tenho 12 mais 7 vezes 2 dá 14, 12 mais 14 eu tenho 26. Tá bom? Eu tenho 26. Aqui eu tenho quanto em relação a isso, ó? Tá vendo que eu tenho, ó, 3 hidrogênios, mais 2, 5, mais 1, 6. Então, no total, eu tenho 6. 3 vezes 6, eu tenho um total de 18 aqui. Faltam quantos para 26? Não faltam 8? Então, a gente pega e coloca um 8 aqui, ó. Então, a gente precisa de 8 hidrogênios, 8H+, para balancear. Tá certo? E aqui ele fala, ó, tá vendo? Balanceamos, descobrimos quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Agente oxidante, de cromato. Agente redutor, etanol. Tá bom? Então a gente já tá aqui, já tá escrito. E quantos elétrons são envolvidos por molécula de acetaldeído? Tá vendo, pessoal? Ele varia quanto? Ele não varia por molécula, tá? Ele não varia de -1 para +1, ou seja, ele varia 2. Ou seja, nesse processo envolve quantos elétrons? Apenas 2. Tá? 2 elétrons. Ele perguntou quantos elétrons. Tá aí, respondi. 2 elétrons por molécula. São 2 elétrons envolvidos em relação a isso. Tá certo? Tá legal? Então, basicamente isso já está totalmente respondido. Temos as estruturas e o NOx de cada carbono, né, do etanol e acetaldeído. Fizemos o balanceamento para descobrir o agente oxidante e redutor. E são 2 elétrons que são envolvidos. Tá bom? Então, demanda bastante tempo. São exercícios que demandam bastante tempo. Mas então, sem delongas, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, pessoal. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E é importante que também engaje o vídeo. Se você está aqui e já estou falando de engajamento, coloca aí nos comentários. Hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Vamos ver se você chegou até aqui. E eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante aqui para o canal. Porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E eu faço convite para você ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Estamos ralando aqui para trazer o quanto mais de conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!